um exemplo desse real no mercado imobiliário? Real. Presta atenção que aqui agora você não vai mais ser enganado disso aqui. Ele faz a venda. Então olha isso aqui, ó. Venda dos imóveis. Só que aí perceba, cara. Se eu vim aqui, ó. Se eu vim aqui e vendi esse imóvel, eu vou ter 120 mil reais no bolso agora. Eu vendi ele valorizado, 120 mil reais no bolso. E aí eu vou pegar 100 mil reais, que é do patrimônio do fundo, mais 20 mil reais que foi de lucro. Na lei dos fundos imobiliários, eu tenho que distribuir 95% do lucro dos fundos imobiliários. Ou seja, esses 20 mil reais aqui vai pro pau, vai pro cotista, né? 95% deles. E a gente vai ganhar ali os nossos 19 mil reais com dividendos. Então cada cota dessa aqui, a gente, até para efeito didático, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95%. Mas aqui a gente vai distribuir 100%, que muitos fundos imobiliários distribuem 100%, só para poder ficar mais fácil fazer a conta, tá? Então aqui, cada cota vai receber 5 mil reais a mais de dividendo. Só nessa distribuição de lucro. E aí o fundo imobiliário que começou o ano lá com 100 mil reais, valorizou 20%, mais a receita imobiliária, agora ele volta a valer só 100 mil reais. E aí, como ele distribuiu todo o dividendo, qual que é o valor patrimonial da cota agora? Se é 100 mil reais que o fundo imobiliário tem no seu caixa para comprar um outro shopping de 100 mil reais, enfim, o valor patrimonial vai ficar de 100 mil de novo, de 200 mil reais por cota, ou seja, o valor patrimonial do fundo ele tende a não mudar, porque quando ele começa a subir, o gestor faz uma venda para distribuir dividendo, aí volta, aí sobe de novo, aí faz uma venda e volta. Olha, eu tô falando do XPML, não é à toa porque eu peguei um laudo de avaliação do XPML. Esse laudo foi de 30 de agosto de 2024, recente. Olha o que aconteceu, porque as avaliações elas acontecem uma vez por ano. Então agora a gente tá em fevereiro, passou 5, 6 meses aí de agosto, só que essa próxima avaliação agora vai ser só lá em agosto, só lá em outubro e tal. Então aqui você consegue perceber, ó, após a reavaliação do fundo, ele teve um impacto positivo de 467 milhões mensurados na sua cota patrimonial. 467 milhões de valorização nas cotas patrimoniais ali do XPML. Dessa forma, após a avaliação, foi verificada uma valorização de 8%, atingindo o valor de cota patrimonial de 119,69. Ou seja, o fundo valorizou. Isso caiu no mercado ainda? Quando você olha lá a cota do XPML, ó, você olha lá a cota, isso caiu aqui no XPML? Não, ó, se a gente pegar aqui desde agosto, ó, o que aconteceu com o fundo? Então quer dizer que o fundo teve os seus imóveis valorizados em 8%, então mais caros, se eu for vender eu vou ganhar mais dinheiro, mas o gestor ainda não conseguiu passar isso pro cotista, porque se a gente entra aqui na parte dos dividendos do fundo imobiliário, perceba, tava pagando lá em agosto 92 centavos e até hoje tá pagando 92 centavos, ou seja, o gestor ainda não conseguiu fazer o passo 1, que foi aumentar o valor dos imóveis, ele não conseguiu, tem seus meses certos de reajuste, ele tem suas limitações para aumentar o aluguel, principalmente em momentos de taxa alta, né, qualquer coisinha, o mercado tá muito sensível, qualquer coisinha o inquilino sai, então o primeiro passo que a gente anotou aqui, que é ajustar os aluguéis, o gestor ainda não fez. O segundo passo, venda de imóveis. Se ele vendeu o imóvel, ele repassa lucro. Se ele repassa lucro, o valor patrimonial do fundo cai de novo. Então é aquele negócio que você vai acumulando, né? A gestante, ó, ela fica grávida e aí depois de 9 meses ela pare, aí você tem um filhinho. Esse filhinho é o dividendo. A gestante agora não é mais gestante. Você não pode esperar que o fundo imobiliário ele fique gestante eternamente, né? Só vai crescer na barriga. Não, é o modelo de distribuição dos fundos imobiliários. Então se você espera que os fundos imobiliários eles subam a cota, você está esperando errado, porque não é assim que o gestor vai te distribuir dividendos. A gente investe nos fundos imobiliários com uma perspectiva, que é aumentar o nosso fluxo mensal. O que você prefere, uma valorização de 20% ao ano ou um dividendo de 20% ao ano? Se os dois têm o mesmo risco, o que você prefere? Eu já fiz um vídeo explicando isso, e te explicando estatisticamente, matematicamente, por que os dividendos são melhores. Então, dentro de uma carteira que você quer diluir risco, que é aumentar o seu fluxo mensal recebendo seus dividendos, sem aumentar o risco da carteira, os fundos imobiliários é o melhor tipo de investimento que tem para isso, não faz sentido. Já foi comprovado estatisticamente isso, então não tem discussão. A grande pegadinha é literalmente as pessoas pensarem que essa valorização dos imóveis, elas não chega para você, chega através de dividendo. E aí, eu comprei o XPML, ele não valorizou a cota do mercado, tá lá, eu comprei a 100, agora tá 96, desvalorizou. Isso significa que os imóveis que ele tem lá desde 2010 até hoje não valorizou nada. O que você acha? Valorizou ou não valorizou o shopping desde 2010 até hoje? Valorizou ou não valorizou? Você tem que levar em consideração o resultado acumulado. Em fundo imobiliário você não olha o que o Google mostra, porque o Google ele não mostra dividendo, ele só mostra variação de cota. Aqui tem dividendo? Não tem. Então por que você vai olhar isso aqui, cara? Se o resultado do fundo é 95% do lucro de... Você entendeu o que você... Você entendeu os comentários? Eu vou até te mostrar um outro comentário aqui que eu gostei, o cara foi criativo. Ó. O que é? Que rende igual ao Tesouro Selic, tem risco de renda variável, desvaloriza igual carro e tem mais falcatrua do que o OLX. Não
não entendeu o que é os FIs, ele não entendeu o que são os FIs. Ele tá olhando pro gráfico do Google. E aí ele olha pro gráfico do Google esperando a valorização de 100%, sendo que ele distribui 95% do lucro. Como que ele vai valorizar 100% se ele distribui 95% do lucro? E entende esse lucro como aumento do aluguel e venda dos imóveis para ganho de capital. Então não tem jeito, cara. Como que vai fazer? Não tem jeito. É a mesma coisa de você pegar uma maçã, dar uma mordida e esperar que é melancia. Não faz sentido nenhum, ué. Você quer sentir gosto de melancia, tem que comer melancia? E só para te provar que isso aqui é falta de conhecimento e que a gente tá num dos melhores momentos para investir em fundos imobiliários, eu peço mais 5 minutos do seu tempo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva agora, dê o like no vídeo e se inscreva para uma masterclass de fundos imobiliários que eu vou fazer amanhã, às 19 horas. Aqui nesse QR Code de cá ou de cá, né, o QR Code. E na descrição vai ter um link para você preencher seus dados ali, só seu nome, seu e-mail, para você se cadastrar e participar dessa masterclass. Vai ser mais ou menos umas 2, 3 horas de aula para te ensinar de verdade como que você vai encontrar os melhores fundos imobiliários em oportunidade. Léo, mas realmente existe fundo imobiliário em oportunidade nesse momento? Eu vou te mostrar aqui, me dê mais 5 minutos do seu tempo, que eu vou te mostrar uma parte histórica. Olha só. Esse aqui é um gráfico comparando o dividendo yield dos fundos imobiliários, e aqui no caso do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, com a NTNB. Por que tem essa comparação? Sempre quando você vai comparar algum tipo de investimento que seja de renda variável, você tem que comparar ele com a NTNB. A NTNB é a média dos tesouros IPCA+. Então a gente compara o quanto que está rendendo certo ativo, que no caso a gente está comparando o IFIX, são os fundos imobiliários, com o IPCA+, de determinado ano. Então aqui a gente consegue ver 3 linhas. Em vermelho é o IFIX. A gente tem a NTNB 2024 e a gente tem a NTNB de 2035. 2024 aqui a gente tá olhando um gráfico de 2023, né? Então 2024 não existe mais. Mas o que eu quero te mostrar aqui, vou até te mostrar um gráfico atualizado depois. O que eu quero te mostrar aqui é esse spread, essa diferença que tem dos rendimentos do IFIX e dos rendimentos da NTNB. Então aqui a gente já considera que o IFIX repassa a inflação, porque os fundos imobiliários eles repassam a inflação, tá? Se você ainda não entende isso, como que isso funciona, cara, você ainda tá assim, engateando dentro dos fundos imobiliários. Você fala assim, ah não, porque o fundo imobiliário paga 12% de dividendo yield e é só que eu tenho que tirar desses 12%, eu tenho que tirar o IPCA. Você pode tirar, tudo bem, não tem problema não. Só que o IPCA, ele é repassado nos imóveis, na valorização dos imóveis. Todo ano tem valorização de imóvel. Então você pode desconsiderar esse abate no dividendo yield porque os seus imóveis estão valorizando. Então é como se você tivesse um rendimento real mesmo, tá? Por isso que aqui não tem consideração real e nominal dessa taxa. Então aqui a gente consegue ver que o NTNB de 2024 e de 2035 estava na média aí de 6,42 e o IFIX estava lá nas alturas, né? Um spread de praticamente 5%. Isso aqui já é uma oportunidade absurda. A gente só teve essa oportunidade lá em 2015, na crise da Dilma lá, onde os fundos imobiliários, depois da crise, continuou caindo um pouquinho, então subiu o spread, né? Aumentou a diferença de rentabilidade. Vou apagar essa rabisqueira. Aqui você consegue ver que a maior parte do spread foi nesse ano aqui, ó. E a gente consegue perceber que esse spread está muito parecido com o spread de agora. Lá nós tínhamos um spread de 6,3 e uma taxa ali de 11%. Agora a gente tem 11,26 e 6,42. Isso aqui em 2023, tá? 2023. Te mostrando que lá em 2023 a gente já estava em oportunidade. De lá para cá os fundos imobiliários fizeram o quê? Subiram ou caíram? Se subiu, parou de ser oportunidade. Se caiu, aumentou a oportunidade. Como que a gente está hoje? Hoje a gente está aqui, ó. Esse aqui é um gráfico de dezembro de 2014. Dezembro de 2014. Quanto tá o dividendo yield dos fundos imobiliários, do IFIX? Hoje a gente tá com um dividendo médio aí, ó, de 13,62. 13. Vou anotar aqui, porque parece que as pessoas não estão entendendo, né? 13,62. E a NTNB aqui, a média da NTNB, né? Porque a gente não olha só o momento atual, mas a gente olha a média da NTNB, tá em torno ali de 7, 7,5, beleza? Então isso aqui é a spread da NTNB. Pô, a gente consegue perceber que já tem 6% de spread, né? 6% de spread. É maior do que aquela outra imagem que eu mostrei pra vocês. Está maior do que aqui. Que aqui já tava batendo 2015, que foi o melhor momento dos fundos imobiliários. A gente pega o gráfico aí do IFIX, olha só o que aconteceu lá em 2016 para até 2019, né? Antes um pouquinho da crise sanitária. 133%. E de lá pra cá, ó, valorizou 132%. Isso só, lembra que o gráfico do Google, ele não mostra dividendo. Ele só mostra a valorização. Ou seja, se você achava que aqui já estava oportunidade, aqui tá muito mais. O spread é absurdo, não faz sentido. Isso é burrice você ir para renda fixa agora ao invés de ir para fundos imobiliários. É lógico que você tem que ter uma carteira balanceada, mas é burrice você falar que a renda fixa vai render mais no longo prazo que os fundos imobiliários nessas condições. Não tem como. Ah, Léo, mas historicamente os fundos imobiliários não rendem mais do que a renda fixa e tal, não sei o quê. Olha esse gráfico aqui lá nos Estados Unidos. Isso aqui é a comparação da média dos rates, que são primos dos fundos imobiliários, tem algumas diferenças, com o SP500. O SP500 é o principal índice de retorno mundial para comparação. Ah, rendeu mais ou menos que o SP500? Ah, rendeu mais. Então gostei. Isso aqui, raros
raros. Até o próprio Warren Buffett tem dificuldade de bater a média do SP500. Olha o que os REITs fizeram com o SP500. Amassaram o SP500. Ah, mas é lá só nos Estados Unidos. Os imóveis são bons só nos Estados Unidos. Não, meu amigo. Aqui eu tenho um gráfico não tão recente, né? Eu não consegui achar um gráfico mais recente do que esse. Mas você consegue perceber que o IFIX está batendo o IDIV e o IBOV. E de longe nas médias. A média do IBOV, que é a média da Bolsa Brasileira, está aqui na casa dos 4%. Do IDIV, que paga dividendos. Qual que é a diferença do IBOV e do IDIV?